Olá, meninas, tudo bem com vocês? Mais uma aula hoje se iniciando, graças a Deus. E eu estou muito feliz, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, informações. E hoje, né, nossa aula será da seguinte forma. Já vou falar de início para vocês já ficarem cientes disso e não deixar para o final, que às vezes acabam não assistindo no final. Mas vamos lá. Hoje nós temos 2 assuntos e 2 atividades, tá bom? Mas essas atividades não precisa você me entregar ela hoje. Você pode me entregar ela até amanhã, que será na terça-feira. Até às 18 horas da noite você pode estar me entregando essa atividade. São 2 atividades diferentes e aí vocês podem estar me entregando amanhã. E aí eu estarei disponibilizando para vocês um link de um questionário bem dinâmico para nós fixar mais ainda este conteúdo. E aí nossa presença hoje vai ser confirmada por meio dessa atividade, beleza? Então hoje nós vamos falar de vários temas muito importantes para nós profissionais, para nós aprofundar no conhecimento, entender mais sobre ele e saber desmistificar essa forma de tratamento, desmistificar os paradigmas que às vezes a gente tem de algumas situações de atendimento. Então, a estética corporal ela é assim, ela é você entender o que você está fazendo para de fato você saber executar com propriedade de informação a técnica da maneira efetiva no seu atendimento. Então, hoje iremos falar sobre fibroedema geloide. Eu, particularmente, sou suspeita, né, quando falo de patologia estética corporal, porque eu gosto muito de falar sobre elas. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que é o fibroedema geloide, né? Então, o fibroedema geloide, ele é popularmente conhecido como celulite. Então, nós temos em alguns artigos científicos a nomenclatura desse fibroedema geloide, também como lipodistrofia genoide. Isso depende muito do artigo. Então, quando você lê, você vai relacionar a temática que é celulite. Então, a celulite é uma afecção do tecido dérmico e subcutâneo que provoca uma alteração fisiológica e inestética, resultando, né, como eu falei já, no aspecto estético casca de laranja. Então, visualmente, os indivíduos que possuem celulite acham inesteticamente bonito o seu tecido. E conforme os padrões impostos pela sociedade, também é inestético essa alteração fisiológica. Os padrões expostos pela sociedade. Então, o FEG. Dentre os fatores que predispõem, né, o surgimento, os agravantes do fibroedema geloide, nós podemos citar que o gênero feminino é mais... como que seria o nome que eu vou falar? O gênero feminino ele é mais afetado dentro dessa predisposição. Então, quando se fala dos fatores que vai predispor mais o seu surgimento, é como se eu quisesse dizer assim, isso é mais comum em tipos determinantes de pessoas. Então, nós vemos o desenvolvimento do fibroedema geloide em grande maioria nas mulheres. Existem alguns casos, né, que alguns homens têm, porém não é tão comum nós vermos isso em homem, é mais comum em mulheres. Então, o aumento do tecido adiposo, a idade, predisposição genética e familiar, fatores psicossomáticos, gestação, disfunções intestinais, compressão externas, tabagismo, medicamentos, alterações posturais, então, entre outros. Então, nós temos vários indicativos que podem predispor no surgimento do fibroedema geloide. Se na sua família você tem casos de pessoas que têm fibroedema geloide, possivelmente você possa desenvolver. Na gestação, com o aumento de retenção de líquido, pode proporcionar uma alteração inestética, disfunções intestinais. Hoje em dia nós tem aumentado o estudo sobre o intestino e algumas alterações nessa funcionalidade desse intestino pode causar essa alteração inestética na sua pele, uma inflamação, compressão externa, que são as vestuárias, por exemplo. Você usa uma calça que é apertada mais nas regiões das coxas e folgadas na perna. Então, você vai, de certa forma, predispor a formação do fibroedema geloide, comprimindo essa região. Porque você vai dificultar a passagem dos nutrientes, a passagem desse sangue. Então, com isso, você vai predispor a formação do fibroedema geloide por questões de compressão externa. Usar cintas muito tempo não é interessante. Usar roupas apertadas também não é interessante. O tabagismo também afeta diretamente essa alteração, né, nesse tecido conjuntivo, predispondo à formação
do fibroedema geloide, medicamentos como corticoides e por aí vai, alterações posturais, às vezes o cliente tem uma alteração na sua postura, tem hábitos posturais incorretos e com isso ele apresenta um fibroedema geloide na sua região da sua perna, porém ele não é um fibroedema geloide, é mais questões posturais, quando ele organiza, né, arruma a sua postura, aqueles aspectos que estavam visíveis da casca de laranja desaparecem. E por aí vai, entre outros, alimentação. Então, embora vários métodos para avaliar o FEG tenham sido estudados, né, e descritos na literatura, muito não se aplicam em razão do alto custo dos equipamentos. Por exemplo, a fototermoterapia. Então, a fototermo é como se fosse um laser que ele avalia a temperatura daquele tecido e com isso a gente consegue diagnosticar os níveis desse fibroedema geloide. Porém, é um aparelho muito caríssimo. Em meio a fotogrametria, que é esse que eu falei fototermoterapia, que não é fotogrametria, é o recurso mais comum utilizado e passivelmente de reprodução. Mas o que nós mais utilizamos nos nossos atendimentos, que é mais preciso e tem baixo custo, é o teste de pressão, executado pelas nossas mãos e nós visualizamos também. Então, o FEG, ele modifica a estrutura histológica da pele, alterando o tecido conjuntivo, o que vai resultar no aumento de retenção de água, retenção de líquido e acarretamento da elevação da pressão intersticial. Vai comprimir essas veias e vai comprimir os vasos linfáticos e alguns nervos sensitivos. A professora falou grego para mim, não entendi. Então vamos lá. Aqui eu tenho um corte histológico, mas nessa realidade aqui eu tenho uma figura, né, representativa de como seria esse esquema. Aqui eu tenho uma pele sem celulite, é uma pele normal porque não tem celulite. Então aqui eu tenho uma primeira camada, segunda, a terceira camada, primeira camada, segunda e terceira. Nessa região eu tenho a presença de quê? De vasos sanguíneos e capilares linfáticos. Lembrando que o fibroedema geloide ele vai afetar derme e poderme. Então, o que vai acontecer? Aumentou-se a proporção desses adipócitos nessas regiões e esses adipócitos começaram a retrair as fibras de colágeno e elastina e a comprimir os vasos sanguíneos e capilares linfáticos presentes nessa região. Comprimindo, imagine comigo uma mangueira. Você vai pegar essa mangueira e você vai ligar essa mangueira para aguar algumas plantas. Só que em algum determinado momento que você estava fazendo algum movimento, ela prendeu, ela obstruiu a passagem da água. E aí a água não passou mais. Quando começou a passar bem fraquinha. Quando você foi observar era porque ela estava obstruída, ela estava torcida. Então é mais ou menos isso que acontece com a nossa pele, com os nossos vasos. Então, a alteração histológica, porque aqui a anatomia dessa pele seria para ela ser assim, porém há essa alteração histológica na estrutura dessa pele, e aí com isso eu vou afetar as funções metabólicas desse tecido. Então, eu tenho essa agressão, essa lesão aos minhas veias, aos meus capilares linfáticos, às minhas veias, a alguns nervos. Então, essa cliente começa a evoluir essa patologia e a apresentar também dores. Então, a etipatogenia. A etipatogenia, como eu falei com vocês, são alguns pontos que apontam os fatores que dispõem o surgimento dessas alterações inestéticas. Então, existem vários fatores, nós não partimos só de um princípio que estão envolvidos nessa formação desse distúrbio, né, da microcirculação venosa. E dessa anormalidade no tecido conjuntivo, que é do fibroedema geloide. Assim como influências hormonais estão aliadas, podem ser aliadas com isso, no colágeno, são mencionadas como uma importante causa dessa disfunção. Então, existem vários fatores: alimentação, estresse, ansiedade, tabagismo, alterações hormonais e por aí vai. Alimentos que são inflamatórios e por aí vai. Quando a gente fala de fatores é porque são vários fatores. Professora, como é que eu vou saber, dentro da minha avaliação, o que foi que minha cliente fez que predispôs o surgimento desse fibroedema geloide nela?
Então vamos lá, dentro dessa avaliação você vai conversar com sua cliente e nessa conversa que vocês irão ter, você e ela vai te apresentar informações. Ah, na minha família já tem, a minha mãe também tem, minha irmã também tem. Então você sabe que um dos fatores que predispõe no surgimento do piroedema geloide dela já é a genética. A genética ela já tem predisposição para a sua formação. Ah, mas eu também gosto de consumir carboidratos, açúcares, não gosto muito de ter hábitos saudáveis, nem pratico exercício físico. Mas outro ponto para complementar dentro dessa construção, desse inquérito que você está avaliando para entender o que foi que causou o surgimento desse fibroedema geloide, entenderam? Então, quando a gente fala dessa etiopatogenia, dos grandes fatores que estão associados são fatores hormonais, mas também temos fatores alimentares e esqueci o nome, Jesus. Quando a pessoa não faz exercício, sedentarismo. Então, a etiologia dessa disfunção é em fatores mais predisponentes em mulheres, a genética está aliada, o desequilíbrio hormonal está ligado, fatores determinantes como os estresses, tabagismo, sedentarismo, desequilíbrios glandulares, alterações metabólicas, maus hábitos alimentares e disfunções hepáticas. Então, vocês viram vários fatores indicando as setas do que podem influenciar no surgimento do fibroedema geloide. E, finalmente, fatores condicionantes, que é o aumento da pressão dos capilares e a dificuldade da reabsorção linfática. Então, em alguns casos, se a cliente você tem algum problema no sistema linfático, que o seu sistema linfático é um pouco lento, às vezes ela pode ter um aspecto celulítico de retenção, que após a drenagem linfática que você fez, acabou aquele aspecto celulítico visual. Porém, como ela já tem essa indisfunção no seu sistema linfático, ela vai ter que estar no seu espaço com frequência, fazendo drenagem linfática, estimulando ou tomando chás diurético para auxiliar nesse processo de acelerar esse metabolismo linfático. Então, nós classificamos o fibroedema geloide. Como assim que nós classificamos? Nós classificamos para nós entendermos o grau de evolução desse fibroedema geloide e saber como proceder dentro do atendimento. Então, os critérios de classificação variam de acordo com as alterações histopatológicas, que é as alterações visuais da anatomia, da estruturação dessa pele. Então, o FEG ele pode ser classificado conforme o seu nível de severidade. E ele é classificado em até 4 graus. Estou falando muito rápido e estou travando. Deixa eu beber um pouco d'água. Começo a falar muito rápido, aí eu começo... Então, vamos lá. O grau 1, ele é um grau assintomático. O que é assintomático? Não apresenta sintomas, não apresenta dores. Só é visível quando há contração. Então, quando há compressão desse tecido, eu visualizo esse fibroedema geloide e eu já sei que eu tenho nesse tecido essa alteraçãozinha, mas ele não é perceptível se ele estiver sem contração. Só quando nós contraímos ou com as mãos ou o glúteo da cliente, quando ela contrai bem, aí é perceptível só após essa contração. É mais ou menos assim, quando nós fazemos esse teste ou quando a cliente contrai o glúteo. O segundo grau, nós temos umas depressões bem mais visíveis, né? Mesmo sem compressão dos tecidos, elas vão ser visíveis, são sujeitas a ficarem mais aparentes perante a compressão. Então, quando é diferente do grau primeiro, que nós comprimimos, aí que ela vai ficar evidente, nesse caso não. Quando nós comprimimos, ficam mais evidentes ainda. E há uma degradação da sensibilidade, já começa a degradar essa sensibilidade, porque lembra comigo, começou a afetar, comprimindo o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Então, a gente já tem uma compressão desses dois sistemas e aí já vai iniciando-se um fator dessa degradação dessa sensibilidade. Vamos ter palidez, que é a redução de nutrição para esse tecido, vamos ter uma pele mais amarelada. Por quê? Porque ela está comprimindo, lembra da mangueirinha? Ela está comprimindo a mangueira, não está passando água, então não tem como aguar as plantinhas. Então acontece isso da mesma forma. Então vai ter uma palidez porque não está sendo nutrido esse tecido.
temos uma hipotermia, baixa temperatura nessa região, é uma região bem mais fria, né? Temos também a diminuição da elasticidade, por quê? Não está levando os nutrientes, não está levando a oxigenação, então algumas células estão reduzindo a recepção dos seus alimentos e aí a sua produção vai sendo também retardada. E aí a consequência, que é a alteração histopatológica, que é a alteração do tecido. Então aqui percebam que é bem mais visível ao olho nu e mesmo sem contração eu consigo perceber essas alterações. O grau 3. O grau 3, ele é acometido, né? O tecido é bem acometido. Pode ser observado quando o indivíduo estiver de qualquer posição. Então, diferente do 2, começa a ser evidente, no grau 3 é bem mais perceptível ao olho nu. A pele fica com aspecto aconchoado, né? Com aspecto mesmo de casca de laranja, né? Pela inspeção estética, quando a gente faz a palpação, ela sente muita dor. Temos também a diminuição da elasticidade, porque imagine comigo, aquele tecido está totalmente comprometido, comprimindo as vasos sanguíneos, comprimindo os capilares linfáticos, a nutrição está bem reduzida, a oxigenação quem diga, então nós temos esse tecido totalmente comprometido. Então nós vamos ter também essa perda nessa elasticidade, nós vamos ter uma flacidez evidente por conta da perda dessa elasticidade, palidez e vamos também ter a baixa temperatura. E a fibra desse tecido conjuntivo vão estar totalmente danificadas. Então, essa cliente já sente dor, né? Tem um agravamento da dor e o aspecto também inestético. Então, aqui, ó, o aspecto visual também é bem mais intenso comparado ao grau 2. É bem mais visível quando a gente faz a compreensão, a cliente sente bastante dor. Nesse caso, é impossível você fazer uma massagem modeladora nessa cliente. E o grau 4 tem todas as características do grau 3, né? E dos respectivos graus que a gente já falou. Mas esse nós conseguimos sentir em alguns casos nódulos. Eles são mais palpáveis, são mais visíveis e dolorosos. Além disso, nós temos aderência tecidual. Então, já temos um nível de dor elevadíssimo nessa cliente. Nós temos aparecimento de alguns ondulados bem óbvios, ficam parecendo mesmo assim, um relevo bem visível na superfície da pele e são mais palpáveis. Esse tecido é extremamente dolorido e ocorre, né, aderências em níveis profundos. Então, esse nível de grau de fibroedema mieloide, ele agrava muito as condições do nosso cliente. Então, já ele precisa correr para fazer tratamento. Então, ó, o aspecto visual, que nós temos relevos, eu consigo ver uns relevos bem mais profundos. A pele é extremamente subnutrida, amarelada, é uma pele flácida, percebam porque ela é flácida, mas ela é flácida porque ela tem flacidez tissular. A flacidez tissular foi causada pela falta de nutrição desse tecido, então ele fica bem mais evidente por conta disso. Então, em complemento, o Borges 2006 aponta ainda 4 fatores, né, 4 outras formas clínicas presentes no fibroedema mieloide, o qual se aplica por meio de perfis específicos do paciente. Então, vamos lá. Vocês lembram que no início eu falei sobre algumas situações, como por exemplo, a cliente estava com retenção, apresentou na sua perna, né, uma alteração fisiológica e parecia que ela estava com fibroedema mieloide, mas estava sendo causado por questões da retenção de líquido. Então, algumas pessoas, quando vão fazerem esse teste, né, da classificação de graus, têm dificuldade de identificar os graus do fibroedema mieloide. Então, para você trabalhar de uma maneira que você consiga também entender esses aspectos clínicos que você vai vivenciar na sua prática clínica, o autor Fábio Borges descreve alguns quadros clínicos que vão te direcionar nos perfis específicos desse paciente que vai ser apontado, né? Então, são os quadros clínicos, as formas clínicas. Nós temos os graus e agora nós vamos para as formas clínicas. Então, nós temos a primeira forma,
que a pele, o tecido, ele apresenta-se dura. Ela apresenta, esse fibroedema gelóide vai apresentar em pacientes mais jovens que realizam atividades físicas regular e que apresentam um tecido de boa tonicidade. Mesmo assim, meu Deus, a pessoa faz tudo isso e ainda tem fibroedema gelóide, mas lembra que nós falamos do fator da genética, que pode ser o caso de acontecer com essa pessoa. Também temos a alimentação, porque mesmo fazendo exercícios regulares, às vezes o cliente não tem cuidado com a alimentação e por isso que ainda tem o fibroedema gelóide. Além disso, consome alimentos que são inflamatórios, que inflamam essa célula e aí predispõe no surgimento, na formação do fibroedema gelóide. Nós também temos a forma flácida. Ela acomete pessoas sedentárias ou com antecedente desportivo que fazia exercícios, mas parou, acometendo comumente mais mulheres inativas que perderam pesos rapidamente. Então, aquela mulher que começou a fazer exercício e tudo mais e perdeu o quilo muito rápido, às vezes começa a apresentar essa característica clínica de fibroedema gelóide, mas também pode ser relacionado, por exemplo, com uma flacidez muscular. Então, por aí vai. Ou também porque ela engordou, emagreceu e aí ficou um pouquinho de tecido. Então, são as formas de você identificar os fatores que foram possíveis dentro desse contexto. Nós também temos os quadros, a forma clínica edematosa. Vou beber água. A forma clínica edematosa, ela ocorre também em mulheres jovens que tomam anticoncepcionais e é considerada um pouquinho mais grave, porém a menos frequente. Ela fica bem mais compactada nessa cliente. A região onde ela é afetada compacta muito, a cliente sente bastante desconforto e aí pode evoluir para também doenças, né, no sistema sanguíneo. Então, por isso que é importante o cuidado com antecedência desse fibroedema gelóide para não evoluir para uma patologia, né? E nós temos a mista. A mista ela é determinada quando a celulite se manifesta de forma dura nas coxas e flácida no abdômen, ou até mesmo muito dura na coxa, nas partes laterais, seguida de muito flácida medialmente. Então, a mista ela apresenta aspecto compacto e flácido. É aquela cliente que tem o fibroedema gelóide compacto na coxa e em uma outra região do corpo ele é um pouco mais flácido. Então, vai ser a junção dessa forma clínica flácida mais a edematosa, a compactada. Entendido, meninas? Então, segundo o Guirro, denomina outro teste. O teste é chamado de teste de compressão, que após a compressão da pele, juntamente com a tela subcutânea entre os dedos, ocorre um movimento de tração. Esse teste eu até falei com vocês anteriormente. Vou só terminar aqui e nós falamos novamente dele. Juntamente com Martinez e Rich, eles evidenciam que para o sucesso do tratamento estético na área da estética é de extrema importância a correta aplicação das técnicas, onde faz imprescindível a presença de um profissional qualificado e habilitado para a execução e compressão dos procedimentos realizados. Então, o teste de pressão é o teste que eu pego e pressiono para verificar se realmente a minha cliente tem fibroedema gelóide, e aí por isso eu vou conseguir identificar também os graus, eu vou identificar se está dolorido, se é compacta, se é mista, se é mais flácida, tudo isso eu consigo identificar dentro da minha palpação. Se a minha cliente está com muita dor, se ela sente muita dor, pode ser o grau 3, dependendo do grau, pode ser grau 4. Então, tudo isso dentro dessa palpação que nós vamos fazer nesse tecido, nós conseguimos verificar a severidade desse grau, tá bom? E é muito importante para nós profissionais entendermos, né, a importância dessa aplicação correta da execução dos nossos tratamentos estéticos. Além disso, entender o porquê da patologia, os fatores que predispõem, onde ela afeta, o que ela afeta, que estrutura ela afeta e por aí vai, tá, meninas? Então, os tratamentos disponíveis. Quais são os tratamentos disponíveis para o fibroedema gelóide? Nós temos uma gama de tratamentos disponíveis para o fibroedema gelóide, mas eu trouxe alguns para a gente conversar. Alguns. Então, vamos falar um pouquinho dos princípios ativos. Quando nós falamos dos princípios ativos, nós temos que entender o mecanismo de ação desse princípio ativo e por que dentro desse tratamento ele vai ser de extrema importância para ser utilizado. Por quê?
vamos lá. Eu trouxe aqui o extrato de cavalinha, que eu sou apaixonada por tratamento de fibroedema gelóide. Esse componente, o que ele vai fazer? Olha a riqueza do seu mecanismo de ação. Ele aumenta sua atividade diurética, ou seja, aquele tecido que estava cheio de líquido por conta da compressão do sistema linfático, ele vai reduzir aquele líquido. Então, ele vai aumentar essa atividade de sucção desse líquido. E vai remineralizar, vai voltar as proteínas, os minerais essenciais para aquele tecido. Ele vai permitir a eliminação de algumas substâncias tóxicas produzidas, né, que são para ser excretadas do nosso organismo, mas como essa estrutura está comprometida, compromete também a excreção dessas substâncias. E nós vamos ter uma ação adstringente que vai auxiliar em conjunto com as substâncias coagulantes. E vai melhorar o quê? Vai melhorar o transtorno circulatório. E ele atua também como homeostático. Ele equilibra o organismo, equilibra essa produção. Se está em excesso, ele reduz essa produção para ter um equilíbrio. Então, dentro do tratamento do fibroedema gelóide, ele é fantástico. Então, vocês conseguem entender, conseguem visualizar agora esse mecanismo de ação depois dessa explicação? Então, a gente consegue ver o que ele vai proporcionar dentro desse tecido e a melhora que ele vai causar ali dentro. Porque a gente sabe que está comprometido aquele tecido. As funções de nutrição, as funções de levar os nutrientes, a função de levar o sangue, a função de retirar essa linfa, está tudo comprometido. Outro muito bom é a castanha da Índia. Então, o fibroedema gelóide, ele também inflama nossas células na região interna. Ele causa um processo inflamatório que pode evoluir. Então, ele vai desinflamar aquela região que está afetada. Vai descongestionar, vai diminuir aquela atividade de pressão de várias informações celulares que estão sendo enviadas para lá, que estão tentando resolver aquele problema. Vai ser vasoprotetor, ela vai proteger o vaso, tanto linfático como o vaso venoso. Ela vai ter uma ação constritora, vai fortalecer, vai reduzir, vai fortalecer esse vaso. E aí, sobre o sistema nervoso, ela apresenta mais essa especificação, né, de fortalecer ele, de deixar ele comprimido. E associado ao extrato de outras plantas é usado para curar hemorroidas, varizes, varicocelas. Então, ele é muito bom para varizes, para os vasos sanguíneos. Então, nesse contexto, se esse vaso sanguíneo está comprometido, ela vai ser fantástico, o seu uso vai ser fantástico. E a menta piperita, que ela é refrescante, então esse tecido está comprometido, vocês lembram? Ele está comprometido, ele está afetado, a sua atividade está reduzida a níveis mesmo lá embaixo. Então, ela vai refrescar, ela vai reduzir essa sensação de dor que essa cliente sente. Ela vai estimular a circulação periférica, ou seja, essa circulação que está estagnada lá vai voltar a ser estimulada e ligeiramente ela vai causar o que? Anestesia. Então, se essa pele tem muita dor, ao tempo que ela vai receber essa anestesia, vai reduzir os níveis de dores que essa cliente sente. Então, pensam, olha, eu trouxe 3 ativos extremamente fantásticos para ser utilizado no tratamento do fibroedema gelóide. Lembrando, meninas, que nós vamos fazer o quê? Associações desses ativos com esses recursos que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Professora, minha cliente tem um grau 3 de fibroedema gelóide. Ela chegou no meu espaço e ela quer fazer um tratamento estético comigo. Eu já vou fazer uma eletroterapia nela, não é verdade? Porque eu tenho ultrassom, eu tenho vários aparelhos bons, eu vou utilizar para tratar esse fibroedema gelóide. Mas aí vocês lembram, né? O que vai acontecer? Esse tecido está extremamente sensibilizado, esse tecido está extremamente comprometido, então ele não vai responder tão bem ao estímulo da corrente. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir essa concentração de líquido que tem nesse organismo, você tem que preparar essa pele, você tem que nutrir essa pele para então, na próxima sessão, você fazer a associação
com uma eletroterapia, tá bom? Desintoxicar esse organismo porque ele está cheio de toxinas por conta desse comprometimento nessa funcionalidade dessa célula, dessa estrutura. E aí é interessante vocês entenderem também isso. Então, de eletroterapias que nós também temos disponíveis para associar, corrente russa. Corrente russa, professora, mas a corrente russa não trabalha a tonificação muscular? Sim, mas existem fibroedema gelóide que são causados por flacidez muscular. E aí entra a importância de associar com corrente russa, sim. O ultrassom também é fantástico para o uso, né, no tratamento do fibroedema gelóide, porque ele vai reorganizar esse tecido, ele vai aumentar a permeação na membrana, ele vai fazer a quebra enzimática, que é a lipólise, ele vai reorganizar as fibroses presentes nesse tecido e por aí vai. Ele vai reorganizar esse tecido através das suas ondas. Então, o tecido que estava todo assim com relevo desproporcional, ele vai mandar as suas ondas e de certa forma vai movimentar e causar uma remodelagem nesse tecido. Nós também temos a radiofrequência, né? Só que nós temos que trabalhar com quais temperaturas? 37 e 38 graus. Lembrando que temperaturas de 37, a mais do que isso, eu vou enrijecer mais essa estrutura, deixando o aspecto bem mais acentuado. Então, não é interessante a utilização de altas temperaturas. Eu posso piorar a fibrose presente nessa fibroedema gelóide e aí para reverter esse quadro é muito complicado. Existem casos que é preciso fazer cirurgia. Também temos a criofrequência, que também trabalha com temperatura e é a mesma temperatura da radiofrequência, 37 e 38 graus internamente. Beleza, meninas? Técnicas manuais. As técnicas manuais que nós podemos utilizar como recurso são a drenagem linfática, que vai ser o tratamento inicial e primordial dentro desse contexto. Tem uma pele cansada, tem uma pele cheia de toxinas, tem um tecido cheio de resíduos metabólicos, cheios de líquido. Eu vou fazer o quê? Massagem modeladora? Jamais! Eu vou fazer a drenagem linfática, eu vou reduzir esses líquidos, eu vou reduzir essa sensibilidade, eu vou, de certa forma, acabar reduzindo o cansaço na perna que ela sente, a compressão, a dor que ela sente. Então, a drenagem linfática é o primeiro passo dentro do tratamento de todos os tratamentos estéticos que nós iremos fazer. Então, a drenagem linfática é o primeiro passo. Ah, mas eu posso fazer modelador no mesmo dia? Gente, não façam isso. Aprendam que não é a quantidade de coisas que vocês fazem. É preciso eu utilizar uma técnica que realmente seja eficaz. Eu não preciso fazer 10 técnicas para dar certo. Às vezes você faz 5 coisas, você não sabe nem qual foi a que deu certo. E o organismo entra em isquemia de não entender aquela resposta e acaba não respondendo da melhor maneira. Então, eu não recomendo associar várias coisas em um dia, sendo que você tem uma semana inteira. Não sejam ansiosas para querer fazer muitas coisas. Façam com competências coisas que são realmente necessárias para aquele momento. Nesse caso, nós sabemos que não é necessário uma eletroterapia, porque não vai ter uma resposta tão evidente como a gente queria. Então, quando eu reduzo essas toxinas, eu consigo abrir uma porta para a entrada do que eu vou fazer, do meu tratamento, e aí sim conseguir ter uma resposta bem mais efetiva. Ótimo! Consegui evoluir, consegui retroceder na realidade esses graus do fibroedema gelóide da minha cliente, e aí sim eu posso utilizar associando, por exemplo, uma endermoterapia com um ultrassom, uma massagem modeladora mais uma endermoterapia. Aí sim eu posso. Mas lembrando que nossa preocupação imediata não é proporcionador para o nosso cliente. E outro detalhe, se você pegar uma perna que tem fibroedema gelóide e fazer uma massagem modeladora na primeira sessão, ela irá ficar roxa. E não é essa a nossa intenção, tá bom? Então, lembre, gente, de anotar todas essas informações. Elas são riquíssimas e muito, muito, muito importantes. Aqui um questionário, como eu falei para vocês no início da aula, que vocês irão responder para mim e vão me entregar amanhã, terça-feira, até às 18 horas. Eu vou estar encaminhando um novo e-mail que eu fiz para vocês estarem encaminhando essas atividades para mim, tá bom? Então, essa atividade é só para amanhã. Outro ponto que nós iremos falar hoje sobre flacidez tissular, também conhecida como hipotonia tissular. Vamos lá. Então, lembra quando nós falamos de pele, né? Quando nós falamos de flacidez, nós lembramos daquela estruturinha que nós conversamos da nossa pele.
a nossa pele, nós temos a primeira camada, epiderme, derme, hipoderme, só que nós temos a derme riquíssima de quê? De qual estruturas? Dos fibroblastos, dessas células. Então, o fibroblasto, ele faz parte, né, do tecido conjuntivo e ele é formado por várias células diferentes. Uma delas é o fibroblasto. Errei essa introdução minha. Desculpa, meninas. Então, o tecido conjuntivo ele é formado por várias células diferentes e uma delas é o fibroblasto. Então, o fibroblasto está dentro do tecido conjuntivo, que nós ficamos na nossa derme. Então, o fibroblasto ele vai povoar o tecido conjuntivo e é a principal célula desse tecido que vai fazer a sustentação. Então, esse tecido conjuntivo tem o fibroblasto como uma das suas principais células para fazerem a sustentação. Colágeno e elastina. Colágeno e elastina são duas proteínas produzidas pelo fibroblastos, que eles vão ter a função muito importante no nosso tecido, que é a reparação tecidual quando o nosso tecido é lesionado. O colágeno e a elastina são produzidos para fazer a junção dessas estruturas que foram lesadas, né? Existem mais de 20 tipos de colágeno já citados em algumas literaturas. Eles são glicoproteínas que fazem parte do tecido conjuntivo. Na pele estão mais presentes na nossa pele os colágenos tipo 1 e o tipo 3. Na derme papilar estão presentes o tipo 3. Já na derme reticular nós temos o tipo 1. O colágeno pode sofrer danos com a exposição solar, com isso perdendo as suas funcionalidades vitais. Então quer dizer, professora, que eu não vou, hipótese alguma, me expor ao sol? Jamais, meninas. O problema não é expor ao sol, o problema é a quantidade de tempo que você se expõe nesse sol. Então, 15 minutinhos é suficiente, você sintetiza a vitamina D, porém, o excesso dessa exposição causa lesão em algumas funcionalidades do nosso organismo e dentre delas, todas, nós temos um dos casos que é afetado é o nosso colágeno. Então, nós vamos falar um pouquinho do envelhecimento cutâneo. O envelhecimento cutâneo é um processo natural e sistêmico. Nós estamos envelhecendo a cada dia. Cada dia nós envelhecemos a um pouco. Então, nosso sistema ele faz esse processo de envelhecimento natural, pelo qual todos nós estamos sujeitos ao passar pelo longo do tempo. Porém, existem fatores externos que podem acelerar esse processo. Com isso, pode dizer que existe o envelhecimento intrínseco e extrínseco. Então, envelhecer já é uma condição nossa natural. Nós envelhecemos com o passar do tempo, nós nascemos e com o passar do tempo vamos crescendo. Isso é o nosso processo natural de envelhecimento. Porém, nós temos fatores que podem acelerar esse processo, aumentar esse processo, que são fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, pode-se definir o envelhecimento como um complexo e multifatorial processo que será influenciado pela genética. Fatores ambientais, o estilo de vida da pessoa também condiz muito com isso, que envolve um conjunto de alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que irão ocorrer ao longo da vida. Então, esse processo ele também é influenciado pela nossa genética e também fatores ambientais e estilo de vida. Então, estilos de vida saudáveis, eles fazem com que nós possamos envelhecer com qualidade de vida. Então, já outros estilos de vida, não tanto. E aí nós temos essas alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas que vão reduzindo com o passar do tempo. Então, o que é o envelhecimento intrínseco? Esse tipo de envelhecimento ocorre de fatores genéticos e hereditários. Porém, o tipo de pele, hábitos ao longo de vidas e doenças podem influenciar, fazendo com que ocorram mudanças na funcionalidade e na estrutura das nossas células. Além disso, a pele que envelhece de forma intrínseca tende a ser mais lisa, sem deformações, com linhas de expressões acentuadas e mantendo o padrão geométrico normal. O que é esse termo, professora? É envelhecimento intrínseco. Ele é um envelhecimento que acontece internamente no nosso organismo. É um envelhecimento que nós temos naturalmente.
Então, normalmente, quando nós envelhecemos com esse envelhecimento intrínseco que ele está acontecendo, ele não afeta tanto a nossa pele, não afeta a nossa qualidade de vida, ele afeta, né, diretamente as funcionalidades de algumas estruturas celulares do nosso organismo, porém, ele não afeta tão visualmente algumas condições fisiológicas da nossa pele. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Então, a atividade metabólica dos queratinócitos, dos melanócitos, células Langerhans, os fibroblastos diminuem. Então, esse processo metabólico deles vai decaindo com o passar do tempo, deixando a pele com aparência atrófica, perdendo a sua elasticidade. Os fibroblastos começam a perder sua capacidade metabólica, então ele começa a reduzir sua capacidade metabólica de produzir a substância dos colágenos e da elastina, o que deixa mais lento o seu processo também de reparo tecidual. Quando nós lesamos esse processo de cicatrização, ele é um pouquinho mais lento do que quando nós éramos mais jovens, e também a síntese de vitamina D por esse tecido, pela nossa pele, vai reduzindo. Então, nossas atividades metabólicas com o envelhecimento extrínseco, ele vai reduzindo as atividades celulares, as atividades fisiológicas do nosso organismo. É um envelhecimento que vai acontecendo dentro do nosso corpo, das nossas funções fisiológicas. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos isso? Já o envelhecimento extrínseco, ele é diferente do envelhecimento intrínseco. Combinado aos fatores intrínsecos já citados, né, acima, os fatores externos também são responsáveis pelo envelhecimento da pele. Podemos destacar como fator, né, como principal fator externo, a exposição à radiação ultravioleta. Porém, também influenciam a poluição ambiental. E o estilo de vida, tabagismo, etilismo, alimentação, exercício físico, estresse físico e mental, influenciam diretamente nesse processo. Então, nós já envelhecemos fisiologicamente, né? Já temos envelhecimento intrínseco, porém, os fatores externos também são responsáveis por esse envelhecimento da nossa pele. Outras alterações importantes para essa pele, né, fotoenvelhecida, outras alterações importantes que essa pele fotoenvelhecida irá apresentar no seu componente celular é na matriz extracelular. Será o acúmulo desordenado de elastina e a perda desse colágeno. Então, nós vamos ter uma alteração dentro dessa produção do colágeno, vamos ter uma perda desse colágeno e dessa elastina. Então, vocês viram, nós falamos sobre envelhecimento, envelhecimento intrínseco e envelhecimento extrínseco, mas do que de fato? Isso tem a ver com a flacidez tissular. Então, vamos falar um pouquinho da flacidez tissular e eu vou relacionar com vocês o que tem a ver esses indicativos. Então, a hipotonia envolve a qualidade e o estado de flácido, que quer dizer mole ou frouxo. As fibras que são responsáveis pela sustentação e propriedades elásticas das peles são colágeno e a elastina. Por isso, quando ocorre alteração em alguma dessas fibras, irá ocorrer alterações na superfície da pele. Então, se houve alguma alteração morfológica na nossa estruturação, na produção do colágeno e da elastina, visivelmente nós teremos uma alteração na nossa pele, que é essa alteração. Então, se tem a alteração fisiológica dentro dessa atividade da produção do colágeno e da elastina, eu vou ter essa alteração fisiológica. Então, a hipotonia tem a ver com a perda da propriedade elástica, onde essas fibras não fazem mais a devida tração do tecido, que normalmente ocorre por modificações muito bruscas de volume na região acometida, levando à deformidade do tecido e a impossibilitando que o mesmo retorne à forma original. Então, nós já temos o fator intrínsecos, né, o envelhecimento intrínseco, o envelhecimento extrínseco, que podem influenciar e que influenciam diretamente nessa perda dessa produção desse colágeno e dessa elastina. Já com isso, né, predispõe à formação da flacidez tissular.
Então, eu posso, com o passar dos tempos, começar a desenvolver a flacidez tissular decorrente à redução da atividade metabólica da produção de colágeno e elastina do meu organismo. Mas também outros fatores estão correlacionados com esse processo, que são, por exemplo, a gestação, que é um fator mecânico, quando a pele estira muito e ela vai voltar, ela volta, mas ela não volta à sua forma original. Então, aquele colágeno e aquela elastina, ele fica esticado, eles voltaram, mas ele não voltou a seu estado original, a sua forma original. Então, isso também implica muito. Obesidade, o efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, também podem deixar essas fibras de colágeno flácidas, por consequência de estender, retrair, de estender, retrair, de estender, retrair. Nesse processo, a pele não consegue voltar ao seu estágio, à sua forma original, e aí nós temos essa possibilidade da hipotonia tissular ou flacidez tissular. Segundo Costa, a flacidez tissular decorre de alterações na estrutura do tecido conjuntivo, de sustentação. Vamos ter também uma alteração nesse tecido conjuntivo, representado pela matriz extracelular, com as suas fibras de colágeno e elastina reticulares, proporcionando tônus e elasticidade a essa pele. Então, a variação hormonal na mulher também ajuda a hipotonia, pois ocorre a diminuição do colágeno e da elastina, além de diminuir o quê? O líquido nessa pele. Além disso, possibilita a redução do líquido, da hidratação cutânea. Então, nós temos também uma tendência muito grande a estrias nesse caso. Então, nesse caso, se eu tenho redução por conta dos hormônios nessa produção de colágeno e de elastina, eu também tenho essa evidência da flacidez tissular. E as fibras de colágeno e de elastina estão intimamente ligadas à importância dessa tonicidade à nossa pele. Então, quando nós falamos de flacidez tissular, nós falamos de um afetamento, de afetar essa estrutura, essas fibras de colágeno e elastina e quanto à sua função, a sua propriedade de dar força para essa pele, sustentar. Então, o envelhecimento intrínseco é um dos maiores causadores da hipotonia. O envelhecimento com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo, nossas atividades mitóticas vão reduzindo, pois essas fibras de colágeno na derme vão se tornando mais grossas e elásticas e perdem a sua função, que dá a elasticidade. E ocorre também algumas alterações que facilitam, a alteração do aparecimento da hipotonia. Então, como eu falei com vocês, se vai reduzindo essa atividade mitótica, se vai reduzindo essa atividade dessa produção desse colágeno e elastina, fisiologicamente nós vamos tendendo a ter flacidez tissular. Então, quais são os tratamentos possibilitados para nós, dentro do tratamento da flacidez tissular? Eu trouxe alguns ativos, que nós temos N ativos, mas eu trouxe alguns listados para nós podermos falar disso. Lembrando que a flacidez tissular não atinge somente o abdômen, atinge também o rosto, proporciona rugas, linhas de expressões, bolsas e por aí vai. Então, dentro dos tratamentos disponibilizados, mas com foco na parte corporal, nós falamos da flacidez tissular na região abdômen. E aí nós temos ativos excelentes, por exemplo, o DMAI. O DMAI ele vai estimular a tonicidade tissular. Ele vai causar um efeito lift nessa pele. Ou seja, ele vai estimular a produção de colágeno e de elastina. Então, ele vai dar uma firmeza, ele vai fazer um lift nessa pele, vai fortalecer essa firmeza desse tecido. O ácido hialurônico também é excelente. Ele colabora no controle da hidratação. Lembra que nós falamos sobre a desidratação cutânea, que acontece também por questões intrínsecas na derme. Utilizando o ácido hialurônico, ele vai ter o controle dessa hidratação nessa pele e vai aumentar o tônus, além de prevenção da integridade das fibras do colágeno e da elastina. Então, além de tudo, ele vai prevenir essa estrutura, essa integridade, para ela não ser degradada. E vai proteger os tecidos subcutâneos, as limitações das disfunções de algumas certas substâncias. E nós também temos, gente, esse poderoso, não é poderoso assim, poderoso, todo poderoso, mas é um grande aliado,
no nosso tratamento estético, o silício orgânico. O silício orgânico ele faz parte dentro da estruturação do colágeno, ele está dentro dessa estruturação do colágeno para dar firmeza. Então ele atua no tecido conjuntivo, ele renova as fibras de colágeno e elastina e ele reestrutura essa produção, esse colágeno. Então ele é fantástico para dar firmeza para a nossa pele. Então vocês viram 3 ativos que me direcionam para o seu mecanismo de ação e eu entendo a sua efetividade no meu tratamento estético. E eu entendendo essa efetividade, eu posso utilizá-lo que eu vou ter um resultado muito bom. Mas lembrando, meninas, se eu tenho uma pele que está danificada, sua atividade mitótica está reduzida, tem a sua hidratação reduzida, eu tenho que sempre preparar essa pele para poder receber esses tratamentos e ter uma resposta boa. Então, os aparelhos que eu posso utilizar para flacidez tissular são N's. Eu trouxe aqui a proposta da radiofrequência, que eu trabalho com a temperatura de 40 graus. Tem o microcorrente, que eu associo com princípios ativos e faço a permeação de ativos para reestruturar essa pele. A criofrequência, que eu também posso estar trabalhando 40 graus nessa região, aumentando a produção de colágeno e elastina, dando firmeza para esse tecido. Temos também o microagulhamento, que se você não tem aparelhos no seu espaço, você pode estar utilizando o microagulhamento para fazer microagulhamento corporal, e aí você vai estar proporcionando, né, conforme já é uma outra parte de que a gente fala do microagulhamento, mas você vai estar estimulando fatores de crescimento, vai estar estimulando fatores de produção de colágeno e elastina, um novo colágeno e uma nova elastina. E aí com isso você vai reduzir esse acentuamento dessa flacidez tissular. Temos a carboxiterapia, que também é excelente para esse tratamento. Temos a ozonioterapia, mas lembrando que quando nós falamos de atendimento com essas tecnologias no tratamento da flacidez tissular, da hipotonia tissular, eu sempre tenho que respeitar o intervalo de 30 dias. Por quê? Esse intervalo de 30 dias é o processo em que o meu corpo vai receber a agressão e vai responder para mim com a nova produção de colágeno. E aí até o 14º dia a minha pele ainda está produzindo colágeno e ela consegue formar essa estruturação por completo até em 28 dias. Isso vai depender de cada cliente. Então por isso que é importante respeitar esses 30 dias para você poder fazer novamente a aplicação de uma tecnologia para estimular a produção de um novo colágeno e da nova elastina. E aí nós temos mais uma outra atividade que é para vocês fazerem e me entregarem amanhã. Lembrando que amanhã nós teremos live. E a resposta para ser colocada nos nossos comentários de hoje é: o que é hipotonia tissular? Coloque aí nos comentários o que é hipotonia tissular. Eu espero que vocês tenham gostado, espero principalmente que vocês tenham aprendido, né? O importante de fato é que vocês aprendam. Até o nosso próximo encontro. E eu espero que vocês estejam gostando, gente. Vai estar vindo agora na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Eu vou fazer um pouco, uma demonstração de como é que eu avalio, vou direcionar mesmo vocês, para vocês realmente mergulhar no universo do conhecimento, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!